Graça e paz, meus irmãos. Então, dentro da nossa atividade de método de estudo bíblico, até essa parte onde nós chegamos, que é observação, interpretação, e entramos agora na parte de aplicação, esse exercício que eu vou estar orientando vocês agora, ele é o exercício mais importante que tem. Ele é o exercício mais importante porque é o exercício que vai obrigar que vocês coloquem em prática tudo que temos falado, tudo que vocês têm lido até então. Então, vamos ao exercício. O exercício, ele é um exercício único, dividido em 5 etapas, que estão distribuídas na página 32, 33, 35, 38 e 40. Em cada uma dessas páginas que eu me referi, vocês vão verificar um quadro parecido com esse. Em algumas páginas vai estar menor. Então, em cada página dessa vai ser acrescida uma etapa ao mesmo exercício. Então, como que você pode fazer isso? Você pode fazer cada etapa numa folha, e fazendo etapa por etapa, mas depois você vai precisar reunir todo esse conteúdo em um livro, em um exercício só. Como de fato ele é, um único exercício com 5 etapas. Então, na primeira etapa, nós vamos fazer a leitura. Vimos a primeira das 5 chaves de interpretação. O conteúdo. É válido você começar um estudo interpretativo que irá prosseguir pelos próximos tópicos desta apostila. A seção sugerida para sua consideração é Daniel, capítulos 1 e 2, uma das passagens mais instrutivas para o crente de hoje, especialmente para o que enfrenta o mercado de trabalho. Comece observando o conteúdo de Daniel 1 e 2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos olhar os passos da observação, o que a observação nos sugere e, além daquilo, o que surge de questionamento para a gente. Lembrando que aquelas perguntas que os passos da observação sugerem, elas não são exaustivas. Você precisa, na sua leitura, na sua observação do texto, verificar se tem outras coisas que esse texto pode responder. Então você vai desenvolvendo as suas próprias perguntas. Aquelas perguntas são somente um ponto de partida. Então, comece observando o conteúdo de Daniel 1 e 2. Use todas as ferramentas discutidas anteriormente. Lembre-se de que seu trabalho nesse estágio é determinante para o que você irá interpretar mais tarde. Suas observações formarão a base das informações a partir do qual você construirá o significado do texto. Lembrando algo que nós temos dito aqui, que é o quê? A interpretação trabalha com o fruto das nossas observações, que nós chamamos no desenvolver da disciplina de o conteúdo. Então, tudo aquilo que foi observado de contexto histórico, contexto social, contexto gramatical, contexto cultural, contexto teológico, tudo isso você vai reunir como conteúdo para que no passo da interpretação seja dado o significado. Lembrando que na observação nós respondemos o que tem nesse texto. Observamos e dizemos, tem isso. Na interpretação, nós buscamos responder o que significa isso tudo que tem nesse texto. Então, nesse exercício, nós vamos nós vamos trabalhar no conteúdo. Está lá, né? No início aqui da proposta. Vimos a primeira das 5 chaves de interpretação, o conteúdo. Está aqui também na nossa página 32, aqui, ó. Chaves para a interpretação, o conteúdo. Deixa eu subir aqui, deixa eu dar uma mexidinha. O conteúdo, tá aqui. Há uma relação direta de causa e efeito entre o conteúdo e o significado. Então, nessa primeira etapa do exercício, nós vamos trabalhar com o conteúdo, que esse conteúdo é o fruto da nossa observação. Então, a recomendação, neste primeiro contato com Daniel, capítulo 1 e 2, invista o máximo de tempo que puder respondendo às perguntas da leitura seletiva. Quem escreveu, o que escreveu,
onde escreveu, quando escreveu, por que escreveu e qual a razão. Como eu disse inicialmente, essas perguntas não é uma lista exaustiva. Você, no lidar com o texto, pode surgir outras perguntas. Com certeza surgirão outras perguntas. E no seu exercício de observação, você vai verificar perguntas e respostas. Então, por exemplo, aqui está quem, o que, onde, quando, por quê. Você vai para quem escreveu. É uma pergunta que não está nessa lista sugerida aqui. Para quem escreveu? Então, meus irmãos, como eu disse, esse exercício em 5 etapas, ele é um exercício fundamental, muito trabalhoso, porque é a primeira vez que vocês vão se exercitar em cima disso que nós temos falado. Foram só 3 encontros, eu sei que foram poucos encontros, mas a gente precisa, essas ferramentas elas só serão adquiridas de verdade, passando da nossa mente para o nosso coração e a partir de então para nossas ações, à medida que nós formos exercitando. Então vamos para a etapa 2. Beleza, etapa 2, página 33. No tópico anterior, começamos o estudo de Daniel 1 e 2, observando o conteúdo e prestando particular atenção nas perguntas sugeridas. Quem, o que, onde, porquê e qual a razão. Suas observações desse exercício lhe darão uma base de informação. A partir dela, você será capaz de interpretar o texto. Agora é hora de prosseguir para o contexto. Uma vez que Daniel 1 inicia o livro, você terá de voltar a ler 2 Reis 24 e 25, 2 Crônica 36, para obter o contexto precedente. Daí verifique os capítulos posteriores de Daniel para ver o que vem depois dessa sessão. O que está se dizendo, né? Nós estamos fazendo agora um trabalho de contexto, que é o segundo dos 5 passos dos princípios básicos de interpretação. Nós temos o primeiro passo, conteúdo, o segundo, contexto, o terceiro, antecedentes históricos culturais, o quarto, consulta fontes secundárias, o quinto, princípios gerais de interpretação que nós já fizemos a leitura na aula passada. Então, dentro do contexto, nós temos alguns contextos a serem observados, só lembrando que nós já dissemos em aula. Nós temos o contexto literário, contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico, contexto teológico, e esses contextos eles vão aumentando. O contexto gramatical, ele vai se ampliando. Tudo aquilo que, às vezes, o texto já apresenta e sugere. Então, eu preciso entender esse contexto. Então, aqui o que o exercício está falando? Dentro do contexto intertextual, ou dentro do contexto do texto propriamente dito, nós precisamos ver 2 Reis 24 e 25 e 2 Crônica 36, porque essas porções na Bíblia vão nos dar o pano de fundo para o que desemboca em Daniel capítulo 1 e 2. Então, Daniel capítulo 1 e 2 é resultado daquilo que está escrito em 2 Reis 24 e 25 e 2 Crônica 36. Então, lendo essas duas referências, nós vamos conseguir ter uma ideia de o que estava acontecendo e por que estava acontecendo aquilo que é relatado em Daniel capítulo 1 e capítulo 2. Daí, após ter lido esses capítulos de Reis e Crônicas, que vão ser o contexto anterior, nós agora vamos ver o contexto posterior, que são os capítulos imediatamente após Daniel 1 e 2, que serão então Daniel de 3 até o final do capítulo, até o final do livro, que é muito importante. Aí fica aqui uma observação: sempre que possível, é necessário, melhor, não é possível, tem que ser feito. Leia o livro todo, pelo menos uma vez. Nós vamos estudar, a ênfase é Daniel 1 e 2, mas de maneira alguma teremos segurança e conteúdo suficiente para a nossa interpretação se não tivermos o conhecimento do livro.
Então, Daniel não é um livro tão grande, é um livro que nós podemos ler numa sentada só, tranquilamente, e depois nos deter em porções específicas. Então, Daniel é um livro que tem 12 capítulos, né? Não é dos maiores. Chegamos agora à terceira parte do nosso exercício, que está na página 35, que começa perguntando: como está indo o seu estudo de Daniel 1 e 2? Aprendeu alguma coisa útil sobre o pano de fundo em seu estudo com concordância de Daniel? O estudo com concordância que ele está se referindo é o estudo que você fez olhando para o que diz 2 Reis 24 e 25 e 2 Crônicas, né, 36. E também os capítulos posteriores, né, do 3 ao 12. Você aprendeu mais alguma coisa sobre Daniel, Nabucodonosor, Babilônia e sonhos? Ele está se referindo aqui, se dentro das suas pesquisas, aqui na página 35 nós temos o quarto passo. Lembrando, primeiro passo, conteúdo; segundo, contexto; terceiros, antecedentes histórico-culturais; quarto passo, consulta a fontes secundárias. E é nessa consulta a fontes secundárias que você vai ter mais elementos, mais conteúdo para a sua interpretação. Fontes secundárias são atlas, concordâncias, chave bíblicas, comentários bíblicos, comentários culturais, que são indispensáveis para o nosso exercício de interpretação. Então é por isso que ele pergunta: o que você aprendeu alguma coisa útil sobre o pano de fundo do seu estudo com concordância de Daniel? Mais alguma coisa sobre Daniel você aprendeu? Para além do que está ali no texto? Sobre Nabucodonosor, sobre a Babilônia, sobre sonhos, porque isso são coisas que vão ajudar no seu exercício de interpretação. Tendo feito esse trabalho de observação de contextos histórico-culturais, observação do contexto anterior e contexto posterior, observação a partir de fonte secundária, agora nós estamos prontos para fazer uso de outros recursos além do texto bíblico, como dicionários e manuais da Bíblia, e ver que outras informações encontradas podem trazer luz a Daniel 1 e 2. Então esses comentários, esses atlas, chaves bíblicas e uma série de outros recursos que hoje nós temos disponíveis, eles vão nos trazer informações complementares. Então é nesse terceiro passo que nós vamos acrescer ao conteúdo que já temos, informações vindas de fontes secundárias. Seguindo agora, nós vamos para a quarta etapa do nosso exercício. Então, nessa quarta etapa, que está na página 48, a orientação, logo 38, né, logo após na mesma página da leitura que a gente fez ontem, na aula anterior, página 37 e 38. Então vamos lá, vamos ler o exercício. Você anteriormente consultou um dicionário da Bíblia e um manual bíblico. Agora você tem 2 recursos adicionais a considerar: atlas e comentários. Ainda está sendo agregado a observação e a obtenção de conteúdo, sendo agregado fonte secundária, né, que não necessariamente precisa seguir essas etapas. Você pode no mesmo dia ter feito tudo: consultar manual, dicionário, atlas, comentários, enfim. Isso não existe uma ordem engessada. Consulte um atlas que mostre a Babilônia no tempo de Nabucodonosor. Qual era a sua relação com Israel? Que país ocupa aquela área hoje em dia? Consulte também um comentário geral do Antigo Testamento e talvez um comentário de só volume sobre o livro de Daniel. Que perguntas estas fontes respondem para você? Que informações adicionam? Pode ser também que você queira voltar ao dicionário da Bíblia e ao manual bíblico para procurar outros itens relacionados ao texto, como governo na Babilônia, os caldeus, os zigurates, Ciro e comidas no mundo antigo. Então, essa etapa ainda está de obtenção de conteúdo.
de procurar em fontes, desde a fonte bíblica às fontes secundárias, elementos que tragam mais clareza. Então aqui, por exemplo, eles estavam destacando o sistema de governo da Babilônia, né, um pouco sobre a história dos caldeus, os zigurates, Ciro, quem foi Ciro, as comidas no mundo antigo, né? Lembramos que Daniel ele passa por 3 reis. Ele tem o Nabucodonosor, ele tem o primeiro filho de Nabucodonosor e depois tem Ciro, o persa, que torna-se o senhor de todo aquele império. Então, nessa última página aí, na página 38, quarta etapa do nosso exercício, continuamos trabalhando com foco em Daniel capítulo 1 e Daniel capítulo 2. Lembrando da necessidade da leitura de 2 Reis 24 e 25 e 2 Crônica capítulo 36. Aí, após ler 2 Reis 24 e 25, 2 Crônica 36, faça a leitura sequencial de Daniel capítulo 1 até o seu último capítulo, destacando principalmente no capítulo 1 e 2 tudo aquilo que te chama atenção. Como a gente já falou na observação, nada é descartável, tudo é muito importante. Ok? Então, terminando, na página 40, nós temos a última etapa do nosso exercício. A última etapa, ainda trabalhando em cima de Daniel capítulo 1 e 2. Então, neste momento, você já deve ter verificado o conteúdo e o contexto de Daniel 1 e 2. Está começando a ter uma ideia do que se passa na história. Que perguntas você tem como resultado do seu estudo? O que ele está dizendo? Que nessa etapa, passado já decorrido 4 etapas, onde nós nessa 4 etapa consideramos os 5 passos da interpretação, onde na página 32 nós temos lá, dos 5 passos nós temos 3, 1, conteúdo, 2, contexto, 3, antecedentes históricos e culturais, que está associado ao contexto. 4, consulta a fontes secundárias. E 5, considerando os princípios de interpretação, que estão relacionados na página 36 e 38. Então, todas as observações contextuais, tanto diretamente no texto bíblico, quanto a partir de fontes secundárias, nós já obtivemos. Trabalho cansativo, um trabalho meticuloso, um trabalho que exige de nós dedicação, mas muito prazeroso. Quando você consegue, através do seu trabalho, do seu labor, e descobrindo a construção, da onde surge, o desenvolvimento da história bíblica. E com o auxílio indispensável do Espírito Santo, você, para além de saber o que aconteceu, por que aconteceu, o que isso tem a ver com você. Como isso impacta a sua vida hoje. O que isso tem de associação com a sua relação com Deus, com a sua vida com Deus. O que isso te estimula na sua caminhada com Deus. O que isso muda a sua caminhada com Deus. Através da aplicação dessa verdade como verdade de Deus no seu coração. Então, que perguntas resultou do seu estudo? Talvez você responda algumas delas fazendo uma pequena comparação do texto com outras porções da Escritura. Entramos nessa 5ª etapa no exercício de correlação. Nós já fizemos nas 4 primeiras etapas, foram um trabalho de observação e interpretação desse conteúdo. Agora, você está na correlação, que pode ainda estar, nesse momento você tem ainda algumas dúvidas sobre o texto, que na comparação de texto com texto, exercitando aquilo que a gente diz das escrituras, interpretando a própria escritura, lançando luz sobre texto mais obscuro. Então, usando uma concordância, procurem os 4 itens que se seguem abaixo. Cada um deles é crucial para o entendimento da passagem. Lembrando que nós estamos estudando Daniel capítulo 1 e capítulo 2. Veja o quanto pode aprender sobre elas lendo outras partes da Escritura. Daniel, os quatro elementos que nós precisamos, 4 itens que nós precisamos buscar mais informações através da concordância. Sobre Daniel, Nabucodonosor, Babilônia e sonhos.
Lembra que no passo 3, passo 2, aliás, passo 2, 3 ou 2, meu Deus. No passo 3 ou 2. No passo 3 ou 2, não lembro. Que vai fazer exatamente isso, vai te perguntar o que você aprendeu sobre Daniel, o que você aprendeu sobre da Babilônia, tem mais alguma coisa para aprender sobre Zigurate, sobre sonho? Então agora você vai buscar mais informação. Você pode ter feito isso no passo anterior, não tem problema, que é o que aqui a gente fala de concordância. Vamos considerar essa apostila é excelente, todavia ela não é uma apostila contemporânea. Então você não vê ela fazer menção muito, por exemplo, de internet. Então ela faz menção de atlas e concordância. Hoje nós não fazemos uso disso praticamente. Eu coloco na internet, no Google, estudo sobre a vida de Daniel, sobre Nabucodonosor, sobre a Babilônia, sobre sonhos no contexto no período de Daniel. Eu já vou ter informações suficientes, resumida e de uma maneira bem prática. Então, nosso passo seguinte, caso não tenhamos feito no desenvolvimento, é buscar mais informações sobre Daniel, Nabucodonosor e Babilônia, que eu creio que nós já fizemos bastante nesse sentido. Então, enquanto na parte 1 dessa última etapa era basicamente fazer algo que a gente possa ter deixado de fazer, ou então aprofundar algo que a gente já tenha feito, na parte 2, vamos lá, 2, nesta última parte do estudo de Daniel 1 e 2, faça 2 estudos de palavras que têm importante implicação na interpretação dessa passagem. A primeira palavra a ser estudada é contaminar, que está registrado em Daniel capítulo 1, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. A palavra contaminar, conforme destacado aqui, ela aparece 2 vezes nesse versículo. O segundo termo não é uma palavra, é uma expressão, é um termo, últimos dias, que aparece em Daniel 2, verso 28, que o texto diz: mas há um Deus nos céus, e o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então, no verso 28 do capítulo 2, nós vemos lá a expressão últimos dias. E a partir do verso 28, nós vemos Daniel explicar esse sonho. Então, é inevitável você ler para além dali, né? Então, esse é o trabalho, meu irmão. Use uma concordância para localizar outros usos destas palavras na Bíblia. E o que você pode aprender com estes textos adicionais. Então, procure contaminar e últimos dias no dicionário bíblico para ver o que mais você pode descobrir sobre o significado desses termos. Nós temos uma tentação no exercício de interpretação de, assim que lemos uma palavra ou uma expressão, nós associarmos a ela o significado que tem para nós. E uma das regras de interpretação é que nós venhamos a fazer a observação individualizada de termos e expressões que tem destaque no texto. E o exercício é verificar o significado que ela tinha quando do seu uso na confecção do texto. Então, o nosso exercício usando concordância para localizar essa palavra ou expressão que tem em outros textos onde ela tenha aparecido, para que a gente entenda como normalmente ela é usada, e também usar um dicionário bíblico, porque diferente do dicionário comum, o dicionário comum ele se preocupa em nos dar o significado da palavra, via de regra, o que ela significa hoje. O dicionário bíblico ele vai se preocupar em nos dar um significado de como essa expressão ou palavra, o que ela significava quando usada no tempo da confecção do texto bíblico. Então é importante usar dicionário atual? Sim, mas é indispensável o uso de dicionários bíblicos. Não esquecendo que sempre que a gente se refere a comentários, atlas, dicionários,
tanto bíblico como o da língua portuguesa e concordâncias, nós estamos falando de material físico, mas todo esse material você também tem disponível na internet, na palma da sua mão e no celular. Então, hoje, nossa geração, nosso tempo, nós somos privilegiados no que tange isso. Então, meus irmãos, essa é a atividade, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas que para que não haja dúvida, e ao longo da elaboração do vídeo, eu fui relembrando algumas coisas para que a gente possa estar trazendo, né? Já lendo, já recebendo a orientação e lembrando, então é isso, então é isso. Tá. E para terminar, é indispensável para a elaboração dessa atividade, não só as aulas que tivemos, a leitura que foi passada na primeira semana, da página 16 a 26, a leitura que nós fizemos durante a aula da página 37 e a página 38 da nossa apostila, como agora é importantíssimo a leitura das páginas 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ou seja, da página 31 a 36. Leitura recomendada para que seja mais fácil a elaboração do seu exercício. Ok? Então, que Deus os abençoe. Não desanime diante da dificuldade, não desanime que você vai ser premiado. Deus abençoe o esforço, o trabalho e a dedicação de vocês na busca do crescimento, na graça e no conhecimento de Deus. Fiquem em paz.